Lucas, tá aí? Vamos Então, começar? ainda são 2h30. Uhum, Nós estamos aí com mais de 30 pessoas. A Inês uhum, falou que convidou alguns alunos do Profis e do doutorado da Unicamp também para assistir. Obrigado, Inês. legal. Então, gente, boa tarde a todos. Obrigada pela participação, né, nessa nossa visita virtual ao parque, né? Já que não podemos estar, né, fisicamente, então vamos aproveitar dos recursos aí que a gente tem para conversar online, então, né? É, combinar algumas coisinhas aqui antes da gente começar, né? Se vocês quiserem falar entre si, né? Ou se apresentar, né? Falar da onde que é, tal, a gente pede que vocês usem o chat para isso, né? E se quiserem fazer alguma pergunta para mim, aí vocês usam esses balõezinhos ali escrito question and answers, tá? O Q&A. Eu tenho uma apresentação aqui para fazer para vocês. Eu vou falar e aí a gente abre para essas perguntas ao final. Se vocês já quiserem ir escrevendo, tudo bem, mas aí o Lucas, depois da minha apresentação, me ajuda aí, né, a gente a ver as perguntas e responder para vocês. Tá ok? Então, mais uma vez, boa tarde, obrigada aí pela presença. Meu nome é Mariana, eu sou gerente do Parque Científico e Tecnológico da incubadora da Unicamp. Está aqui comigo também o Lucas Baldoni, que é analista de ambientes de inovação, trabalha comigo lá no parque, na incubadora também, né? Então, eu tenho alguns slides para passar para vocês, né? E que eu vou explicar um pouco conceitualmente o que é o parque e também para que vocês vejam, né, o que a gente tem aí de opções de instalação, como é que a gente funciona, tá certo? Se eu conseguir passar. E agora, Lucas, como que eu... foi. Tá. Demorou um pouquinho, mas foi. Aí. Então, algumas definições aqui, né, para vocês acompanharem, né, e quem não tem muito conhecimento. Então, a Amprotec é a Associação Nacional, né, de Ambientes de Inovação do Brasil, ao qual estão ligados os parques e as incubadoras, né, aqui do Brasil. Tá? Então, segundo a definição da Amprotec, uma instituição que existe há mais de 30 anos, né, os parques tecnológicos, eles constituem um complexo produtivo industrial e de serviços, né, de base científica e tecnológica, tá? Isso é bem importante. São ambientes planejados, né, formalmente estabelecidos, né, e que agregam empresas cuja produção aí principal se baseia em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, os parques, eles atuam como promotores, né, da cultura de inovação, competitividade, capacitação empresarial, né, fundamentados na transferência do conhecimento e tecnologia, né, com o objetivo de incrementar a riqueza de uma determinada região. Tá? Então, esse é o conceito aí de parques tecnológicos, né, para a Amprotec. E a IASP é a Associação Internacional de Science Parks, né, de parques científicos. Né, e eles também têm aí alinhado, né, quer dizer, nós alinhados com eles também, né, os conceitos aí, né, então uma organização gerida por profissionais especializados, né, com o objetivo de aumentar a riqueza da comunidade, da região, né, promovendo de novo a cultura da inovação e a competitividade dos negócios aí associados, né. Então, vocês vejam que tem algumas palavrinhas-chave aí que aparecem, né, base científica e tecnológica, inovação, pesquisa e desenvolvimento, né, baseado no conhecimento. Quer dizer, esses são itens fundamentais para um parque científico-tecnológico, né? Não é simplesmente um ambiente industrial, né, onde você põe uma planta produtiva. Tem que ter esses objetivos, né, por trás, tá? Então, para permitir, né, que essas metas sejam alcançadas, o parque, né, ele estimula e gerencia o fluxo de conhecimento e tecnologia da universidade, das instituições de pesquisa para as empresas, né? Facilita também a criação e o crescimento de empresas
de base tecnológica, né, ligadas à incubadora e a spin-offs também, que são aquelas empresas criadas a partir de tecnologia da universidade, né, e oferece um conjunto de serviços de valor agregado e espaço e instalações de alta qualidade, tá? Então, essas são definições aqui no ambiente nacional e internacional de parques científicos e tecnológicos. E aí, entrando especificamente no Parque Científico Tecnológico da Unicamp, né, então, na verdade, o projeto é de 2008, né, do parque, e a gente tem uma deliberação de criação desse parque em 2010, né, e a deliberação mais atual aí do parque, né, de 2016, em que fica criado, né, o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, que se caracteriza como um complexo planejado de desenvolvimento tecnológico e empresarial, promotor da cultura de inovação, competitividade industrial, capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação entre empresas, né, e instituições, uma ou mais instituições aí de ciência, tecnologia e inovação, tá? Então, essa é o artigo 1º aí da deliberação CAD que instituiu o Parque Científico e Tecnológico na Unicamp, tá? Então, essa é a formalização aqui que a gente tem do parque, né? Bom, para quem não conhece, né, a Unicamp, ela tem uma agência de inovação chamada Inova Unicamp, né? Ela foi criada em 2003, na verdade, um ano antes aí a criação da Lei de Inovação, que é de 2004, né? E perante a Lei de Inovação, a Inova é o que a gente chama de Núcleo de Inovação Tecnológica, né? Então, é um órgão responsável por gerir, né, mas não só, a propriedade intelectual da universidade. No caso da Inova, nós somos responsáveis, né, por 4 áreas principais ali, tá? Então, os nossos focos de atuação são na propriedade intelectual, né? Tem uma equipe que trata de patentes, marcas, registros de computador, né? Tem uma equipe de parcerias e projetos cooperativos que vai estabelecer os convênios entre universidade e empresas para desenvolver alguma coisa juntos, né? E os contratos de licenciamento de tecnologia também. Temos a área de relações institucionais e comunicação, né? E, por fim, a área do Parque Científico Tecnológico e empreendedorismo, né? Então, apesar do parque ser da Unicamp, ele é gerido, né, pela Inova Unicamp, tanto o parque quanto a incubadora, tá? Que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Então, o parque hoje, né, ele é uma área de 100 mil metros quadrados urbanizados, fica localizado aqui no nosso campus da Unicamp em Campinas, né, e é um ambiente especialmente voltado para empresas que tenham um convênio de pesquisa com a Unicamp, né, startups que tenham ou não algum convênio de pesquisa também com a Unicamp, as empresas incubadas por meio da nossa incubadora e empresas também de terceiro setor e organizações governamentais, né? O que seria nesse caso? Por exemplo, a FINEP poderia ter um escritório dentro do Parque Científico Tecnológico, a FAPESP poderia ter. Já houve uma negociação na época do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, que trata das patentes no Brasil e tal, do INPI ter um escritório dentro do parque, né? O que faz sentido no âmbito de poder atender as empresas e também a universidade, né, nas suas funções. Então, é isso que estaria englobado aqui dentro de organizações governamentais, né? Então, isso é o que está previsto aqui pela nossa deliberação, tá? Então, para quem conhece e para quem não conhece o campus aqui da Unicamp, então, está escrito ali em amarelo, né, é o nosso campus, a área principal ali dele, e um pouco mais acima, ali no círculo azul, tem a área do Parque Científico Tecnológico, esses 100 mil metros de área urbanizada que eu falei para vocês, tá? E dentro dessa área ali a gente tem 4 prédios, que eu já vou mostrar um pouquinho no próximo slide também, tá? Recentemente a Unicamp adquiriu a fazenda
adjacente aqui à Unicamp, chamada Fazenda Argentina, que vocês podem ver aí no lado direito, né, da figura. E essa fazenda, ela tem ela passa em frente ali ao CPQD, né, ao Polo de Tecnologia, e vai até a rodovia lá Campinas-Mojimirim. Essa fazenda, ela tem uma sede, né, tem 2 casas lá, uma sede e uma casa ao lado. A Inova recentemente mudou para a sede dessa fazenda, tá? Então o nosso escritório não é mais lá perto da reitoria. Desde final de janeiro nós estamos na sede dessa fazenda, e só que com a pandemia, meados de março, a gente parou de frequentar o escritório, né? Tá todo mundo de casa. E ao lado dessa sede da fazenda, onde a Inova está instalada, tem uma outra casa, bastante grande, bem legal, que vai ser um espaço para eventos, e também tem um espaço de coworking e salas para escritório, para empresas, né? Temos 4 salas lá disponíveis, tá? E fora esses prédios, nós temos ali um pouquinho mais aí para o lado esquerdo, um pouco mais para baixo, o prédio da incubadora, a Incamp, né? Que é o prédio original da incubadora, que fica ali perto do Banco Santander, do Banco do Brasil, né? Para quem conhece aqui o campus, tá? Então, esses são os prédios que fazem parte do Parque Científico Tecnológico. Então, aqui é uma maquete ilustrativa, tá? A gente não tem, infelizmente, tudo isso de prédio construído. A gente tem os 4 aí que eu comentei com vocês. Então, o prédio que aparece ali com um vidro azul é o núcleo do Parque Incubador, o primeiro prédio nosso, fundado em 2013, com algumas empresas já instaladas, né? Ao lado dele está sendo finalizado um outro prédio chamado Soma, é um prédio com recursos da FINEP, que nós conseguimos num edital específico, né, para parques científicos. Ele está para ser inaugurado agora, julho e agosto. Um pouco mais para baixo tem ali o Laboratório de Inovação em Biocombustíveis, também um prédio financiado pela FINEP, num projeto temático, por isso que ele tem esse objetivo aí principal para empresas na área de biocombustíveis, porque o projeto foi um projeto temático, né, para a FINEP na época. Do outro lado da rua, o prédio Vértice, né, que é o antigo InovaSoft, bem ali ao lado do Instituto Eldorado, né, temos algumas empresas lá também. E um pouquinho mais para cima ali do mapa, como eu falei, né, o anexo, né, que da Fazenda Argentina, um pouco mais para baixo aqui em Incubador, então. Só para vocês se localizarem aí, né. A Facamp fica na frente desse prédio, o núcleo do Parque Incubadora, né, e ali um pouquinho para cima está o Museu de Ciências. Então, aqui os prédios um pouquinho mais de perto, né, então, a maior parte desses prédios, né, Vértice, o prédio do núcleo e o prédio Soma tem o objetivo aí de abrigar tanto startups quanto empresas com laboratórios de P&D, né, na Unicamp. O LIB, ele tem uma área laboratorial, né, então ele não é um prédio só de escritórios, por ter esse objetivo aí de inovação em biocombustíveis, né, ele tem laboratórios, né, que a gente chama de espaços molhados, né, com bancadas, e tem também uma planta piloto de 100 metros quadrados e um pé direito triplo para instalação, né, de grandes equipamentos aí de destilação, fermentação, né, necessários para o processo, né. No caso do anexo, a gente tem espaço também para startups e espaços de coworking também, que podem ser alugados por assentos, né? E na incubadora a gente tem espaço de coworking e também algumas salas individuais. Aqui são algumas fotos dos nossos ambientes, tá? Então, aqui são salas de empresas, salas de reunião, um espaço de convivência ali do prédio do núcleo, né? Então, assim, cada empresa pode montar o seu ambiente da forma, né, que quiser, né, em termos de
de colocar essa sala azul colorida ali do lado de cima, é o laboratório da Samsung, por exemplo, né, um espaço bem lúdico, né. Essa sala vermelha ali é uma sala de reuniões que a gente tem lá no prédio da Encamp, né. Abaixo dessa é um espaço aí de convivência que a gente tem no prédio do núcleo, né, com sofás, com puffs. Então, tem espaços bem diversos aí para as empresas poderem interagir, né, e estarem instaladas. Alguns indicadores do nosso parque, né, esses números são do ano passado, 2019, todo início de ano a gente faz a coleta dos números do ano anterior, né, então, atualmente a gente tem 32 empresas instaladas em todos esses prédios aí, né, 44 postos de trabalho, sendo quase 70% dele de pessoas alocadas em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, como eu falei, o Parque Científico ele tem esse objetivo, né, ligado à pesquisa, desenvolvimento, à inovação. Lógico que precisa também de pessoas de administrativo, de apoio para isso acontecer, mas a maior parte dessas pessoas estão alocadas em atividades de pesquisa e desenvolvimento, né? Essas empresas têm 15 convênios de pesquisa com a Unicamp, né? Captaram, né, no ano passado, quase 6 milhões aí de reais em fomento, né, seja FINEP, FAPESP, BNDES, enfim, os diversos fundos aí, né, e financiamentos que existem, né. 15 milhões de faturamentos aí, principalmente das incubadas e das startups, né. E esses convênios de pesquisa renderam aí 11 milhões de reais, né, em valores do que esses convênios estão investindo em pesquisa junto aí com a universidade, tá? Bom, essas são as empresas instaladas nos nossos prédios, né? Então, como eu mencionei, lá a Samsung tem um laboratório desde 2012, 2013, que a Samsung tem parceria com a universidade, um laboratório, né, físico ali no espaço do parque. Né, já fez muitos convênios de pesquisa envolvendo diversos professores, alunos com bolsa de mestrado, doutorado. MC1 é uma empresa filha da Unicamp, né, nacional aqui na área de software. A ID é uma empresa na área de fotônica e laser, né, eles têm projetos inclusive com Sirius, Laboratório Synchrotron. Prometheum é uma spin-off da Pirelli, na parte de pneus para transporte agrícola, né, para tratores, né. O Miletus é um projeto da Motorola em parceria com o Instituto Eldorado. Faltou o Instituto Eldorado aqui nesse slide, desculpem, apesar dele estar, né, também tem uma área ali do lado da Unicamp, ele tem também um espaço no nosso prédio, aquele prédio do núcleo do parque. A IBM também tem um laboratório há bastante tempo aqui na universidade, com inclusive serviços de nuvem, né, que eles prestam para a universidade e para as empresas também instaladas aqui que tenham interesse, né. Semantics é uma empresa na área de inteligência artificial. Todas aquelas outras empresas que eu acabei de mencionar aqui, elas estão num edital que eu já vou explicar, em que elas têm um convênio de pesquisa com a universidade, né. A gente começou a ter muita demanda de empresas menores, empresas nascentes, né, as startups que queriam também estar no espaço do parque, mas não necessariamente ainda tinham fôlego de ter um projeto de pesquisa com a universidade, né? E aí a gente conseguiu estabelecer um edital para receber propostas de startups que quisessem se instalar no parque, né? Então aí elas têm que atender aos critérios, né, do edital para poder ter a sua proposta aprovada e ter um espaço físico aqui em um dos nossos prédios, né? Então, essas são algumas das empresas, dos diversos setores, né? A gente tem, em alguns casos, empresas que estavam na nossa incubadora, terminaram o processo de incubação e passaram a ocupar um espaço no parque, como a SOAP, a Dileta, DPR, tá? Cognet Tech também, né? A NeuralMind é uma spin-off criada por um ex-professor da Unicamp, né, na área de inteligência artificial. Então, essas são algumas das empresas aqui. E o principal interesse dessas empresas é de estar perto do conhecimento, né, dos alunos que podem, né, participar de projetos como bolsistas, estagiários, né? E com isso também a gente sabe que com o tempo eles vão também
estabelecendo uma parceria com a universidade para poder ter algum projeto de pesquisa formal, né? E, por fim, a gente tem também as empresas na nossa incubadora, né? Então, hoje a gente tem essas empresas aqui do lado esquerdo, no nosso processo de incubação, né, atualmente. Especiarias da Amazônia, que trabalha com extrato de jambu para diversos tipos de indústria alimentícia, cosmética, farmacêutica. Eles têm parceria com a universidade para desenvolvimento desse extrato, né? A Andergel trabalha com uma plataforma para projetos na área de geofísica. A RR Nova Bioocular, com tecnologia para tratamento de doenças oculares, né, como a degeneração macular. Homebook é uma portaria inteligente. A Bioprocess na área de biotecnologia para a indústria alimentícia e também indústria canavieira, né? E a gente teve agora em abril uma banca em que nós aprovamos mais 5 novas propostas que vão começar agora em agosto, tá? E ano passado e comecinho do ano a gente graduou essas 7 empresas que estão aí, né? Elas passaram pelo processo de incubação, algumas pelos 3 anos do processo, outras saíram com um pouquinho menos, mas porque já tinham desenvolvido aí os seus projetos, né? E foram tocar os seus negócios aí fora da incubadora, tá? Então, quem tiver interesse depois, todas essas empresas estão lá no novo site, tá? Que eu já passo aqui para o próximo slide. Então, a gente lançou agora no comecinho de junho o novo site do parque, né? Com um ambiente super moderno aí, né? Última tendência em termos de site, para mostrar, né, para as empresas quais são as nossas opções de ambientes, né, para inovação, para que essas empresas possam desenvolver seus projetos de pesquisa inovadores, né, com a universidade ou não. Então, fica o link aí embaixo, www.parque.inova.unicamp.br. Um grande diferencial desse novo site é esse item ali, comunidade, que a gente conseguiu, né, trazer todas as empresas instaladas no parque para que as pessoas possam ver, né, quem são as empresas instaladas, né? Isso é algo que a gente não tinha no site anterior. Então, todas essas empresas que eu mencionei para vocês podem entrar lá e vai ter o link, né, para o site de cada uma dessas empresas, se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais sobre elas, né? Então, esse item comunidade, ele é bem importante para dar essa visibilidade, né, para as empresas, né? Outro item importante, né, com o novo site é que agora vocês conseguem também visualizar quais são os espaços disponíveis para locação, tá? Então, por meio de fotos, inclusive colocando a metragem, o espaço, o espaço por metro quadrado, né, que cada uma dessas salas tem. Então, vocês conseguem ver ali nas fotos a planta do espaço piloto do LIB, por exemplo, né? Algumas salas de escritório e de laboratório do LIB também, algum espaço lá na incubadora, nosso espaço de coworking também, tá? Tudo isso está disponível no site para que vocês consigam visualizar. Nós temos também em cada um desses prédios auditórios que são usados tanto para os nossos eventos internos quanto para os eventos das empresas, né? E também para pessoas de fora que queiram alugar algum espaço de auditório na Unicamp, aí nos prédios do parque, tá? Então, tem a descrição aí de cada um desses espaços e tem também a orientação de como fazer a solicitação, né? Verificar a agenda e fazer a solicitação desse espaço, né? Esses espaços aí são cobrados um valor à parte, né? Diferenciado para empresas de fora e para empresas de dentro do parque, né? Que vocês podem visualizar lá no nosso site também. São todos ambientes novos, né? O auditório da Unicamp é recém-reformado, os outros são todos ambientes novos, né? Então, perto, né, das diversas opções que tem na Unicamp, são ambientes bem bonitos. O auditório do LIB a gente está terminando de mobiliá-lo.
E uma parte interessante, também importante aqui do site, é a parte de intranet para interação entre as empresas que estão instaladas, né? E não só isso, elas conseguem ali também colocar, né, ou fazer download de materiais, mas também divulgar suas vagas de emprego, divulgar as notícias delas próprias, né, que tenham saído aí nas mídias, né? E essa área tem acesso direto à área de comunicação e do parque da Inova. Então, a gente consegue fazer a gestão, né, dessas publicações aí de uma forma muito mais ágil e rápida, né? E as empresas também têm ali uma certa autonomia para colocar, né, as informações que elas queiram compartilhar com as outras empresas e externamente aí para colocar no site, tá? E em termos de vagas, por exemplo, depois a Inova faz toda a divulgação disso também nas mídias sociais, via LinkedIn, Facebook, no próprio site da Inova, né? Então, isso dá bastante visibilidade. Bom, então, isso em termos, né, dos espaços que a gente tem, né, de como o nosso site está estruturado. Depois, quem não entrou ainda, convido todos a darem uma olhada, né? E aí, por ser, né, uma instituição pública, um parque público, a gente tem, né, algumas regras e algumas formas, né, de receber propostas e aprovar essas propostas das empresas que queiram se instalar, né? Então, nós temos alguns editais por meio dos quais a gente recebe essas propostas, né? Então, hoje a gente tem 4 entradas, vamos dizer assim, né, para o parque. Uma delas é o edital para laboratórios de P&D de empresas, que a gente fala, né? Então, esses editais, eles são de fluxo contínuo, isso significa que a qualquer momento, né, as empresas podem submeter uma proposta, lógico que também tendo espaço, né, para ser ocupado, né? No caso desse edital aqui, né, a gente tem tanto ambientes de escritório, laboratório, né, disponíveis. E o que está incluso, né, nesse serviço, nessa taxa, né, que as empresas pagam? Então, é a parte de internet, segurança e limpeza, né, das áreas comuns, tá? O custo, né, da ocupação, né, por empresa, por meio desse edital, é de R$ 60 por metro quadrado pela taxa de ocupação, que é o que a gente chama de aluguel, vamos dizer assim, né? É que a gente, por ser uma instituição pública, tem outras denominações, e também mais R$ 10 de taxa de manutenção, como se fosse um condomínio, tá? Então, por meio desse edital, a empresa paga R$ 70 por metro quadrado da área que ela for ocupar. Aí depende de cada um dos espaços, né, que a gente tem ali. Por quanto tempo que essa empresa pode permanecer nesse espaço? O convênio pode ser de até 10 anos de ocupação, tá? Uma vez finalizados esses 10 anos, a gente precisa fazer um novo convênio, tá? Então, essa é uma vantagem, quer dizer, esse convênio, né, esse edital, ele tem essa obrigatoriedade da empresa ter que ter pelo menos um projeto de pesquisa com a Unicamp, né, rodando, pelo tempo que ela tiver, né, instalada nessa área, né, mas ela tem também a vantagem de poder ficar até 10 anos nesse espaço, diferente do edital de startup, que é um pouco menos o tempo, tá? Então, para conferir depois melhor sobre esse edital, o link é esse ali embaixo, vocês entrem na aba Traga Sua Empresa Corporações. A outra forma de entrada é pelo edital de startups. Então, como eu comentei com vocês, a gente começou a receber muita demanda de empresas ainda iniciantes, né, que também tinham esse interesse de estar na universidade, mas que não necessariamente tinham esse fôlego já de ter algum projeto de pesquisa, né? Então, a gente abriu também esse edital para startups, né? Os benefícios aí em termos de internet, segurança, limpeza, né, das áreas comuns também, com uma taxa um pouco abaixo, né, do outro. Então, a gente tem áreas de sala fechada, né, custando R$ 60 o metro quadrado, já incluso ocupação e manutenção, né? E a gente tem em um prédio algumas salas
Desculpa, gente, ficou sala fechada nos dois. Sala semiaberta. O que é essa sala semiaberta? No prédio do Vértice, por exemplo, na parte do subsolo, a gente tem salas com meia parede, né? Como se fosse sala com um formato de baias, né? Então a gente chama de semi-aberta essas salas, e aí elas têm o valor um pouquinho mais em conta de R$ 50 o metro quadrado, tá? Também incluindo manutenção e ocupação. Nesse caso, bom, a empresa tem que atender, né, os critérios de startups, né, que estão lá no edital, né, então tem que cumprir com alguns requisitos, né, em termos de inovação do projeto, né, potencial de crescimento da empresa, né, qual que é o interesse, né, de estar no parque, de potencial de interação com a Unicamp e tal, né. E só que esses convênios são de menos tempo, então inicialmente os convênios são de 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 3. Então as startups podem ficar no parque por até 5 anos, né? Qual que é o objetivo disso, né? É que se as empresas quiserem ficar mais tempo, que elas possam passar para um edital que tenha, né, a pesquisa e desenvolvimento, e com isso elas consigam ficar mais tempo, né? E também tenham esses projetos de pesquisa com a universidade, né? Porque, como a gente falou lá atrás, né, nas definições, esse é o objetivo, né, de um parque científico e tecnológico, ainda mais dentro da universidade, né, que vocês possam usufruir desse conhecimento, né. E a gente tem também o edital da Incamp, né, que aí é o edital da incubadora, tá? Ele também é de fluxo contínuo, mas a gente tem 2 momentos de avaliação ao longo do ano, né? Então, nós tivemos uma banca de avaliação em abril, e agora a gente está recebendo as propostas até o dia 31 de agosto, para a próxima banca, que vai ser dia 15 de setembro, tá? Isso para começar o processo de incubação em fevereiro do ano que vem. Então, aqui também está o link, né, para o edital da incubadora, tá? A incubadora, ela tem 2 tipos de programas. O programa de pré-incubação e o programa de incubação, tá? Então, se vocês olharem depois mais com detalhe lá no edital, a pré-incubação, ele é para projetos que ainda estão numa fase de projeto, ainda não virou necessariamente empresa, ainda não sabe direito qual que é o modelo de negócios, né? Esse projeto não está muito validado. Então, isso não é definido na hora que vocês vão submeter a proposta. A proposta é submetida de uma forma geral. Quem avalia se vai para pré-incubação ou incubação é a banca, de acordo com o estágio de desenvolvimento do projeto, tá? A pré-incubação, ela dura até 6 meses, né? E ela tem esses valores, podendo ser na modalidade residente ou não residente. O que é isso? Residente é se você quiser ter um espaço em algum desses prédios, né? Então, aí no caso da pré-incubação, a empresa pode ter um assento numa sala compartilhada, tá? E se for não residente, aí você paga para participar do programa, mas não tem uma área física que você fica lá na incubadora, tá? A incubação já é... e a pré-incubação, como está nesse estágio inicial, ele pode ser feito, né, o convênio, na pessoa física, tá? Então, você não precisa ter... Esse é um ponto importante também. Não é preciso ter ainda a empresa aberta para submeter uma proposta para a incubadora. Se for na pré-incubação, você pode continuar sem a empresa aberta. Faz o convênio na pessoa física. Deu certo, passei pelo programa, validei, sim, vou seguir com o meu projeto. Monta a empresa, pode seguir automaticamente para a incubação, se for do interesse de ambas as partes, né? Da Unicamp e do empreendedor também. No caso da incubação, aí a gente já precisa fazer o convênio na pessoa jurídica. Então, se a pessoa apresentou o projeto ainda sem a empresa aberta, se ela for aprovada na incubadora, ela tem um período aí para abrir a sua empresa, o seu CNPJ, né, para a gente poder fazer esse convênio. E da mesma forma, pode ser não residente, residente com espaço compartilhado ou residente com sala exclusiva. Cada uma dessas modalidades, então, tem valores diferenciados, tá?
O programa de incubação, ele pode ser de até 3 anos. E aí, isso a gente vai avaliando caso a caso, conforme o projeto for se desenvolvendo, né? Quais os serviços que a gente presta aqui, então, dentro da incubadora, né? A gente tem reuniões mensais de acompanhamento com a equipe da Encamp e do Sebrae também, tá? O Sebrae é nosso parceiro aqui na incubadora, trazendo diversos conteúdos, né, contatos. Então, a gente tem essas reuniões de acompanhamento, né? A gente tem toda uma metodologia para seguir esse acompanhamento aí com as empresas, né? De acordo com os pilares, né, do CERN, da Amprotec. Nós somos uma incubadora certificada, né, pela Amprotec, tá? A gente oferece uma série de cursos, seminários, palestras, né, nas áreas de gestão financeira, marketing, outras áreas aí, conforme a gente for, comunicação, né, conforme a gente identifica novos temas, ou às vezes os incubados também trazem, né, alguma demanda. Para isso, a gente tem parceria também, além do Sebrae, a gente tem parceria com a FEBRAEC, que é a Federação de Consultores, né, do Brasil. Então, tem consultor nas mais diversas áreas, com palestras sobre liderança, gestão de pessoas, ferramentas de gestão, atitude empreendedora, vendas, né, precificação, enfim, a gente já trouxe diversos temas aqui, né, para os incubados. A gente estabelece pelo menos 3 mentorias coletivas ao longo do ano, né? O que são essas mentorias? As empresas vão ter oportunidade de conversar com pelo menos 2 mentores, e aí são pessoas das mais diversos ramos e empresas com quem a gente tem contato, né? Agora, no final do mês, nós vamos fazer uma mentoria coletiva temática, vamos chamar investidores para conversar com as empresas, então cada empresa vai poder conversar com 2 investidores de diversos fundos aí que tem pelo Estado, pelo Brasil, né? Pessoal da Anjos do Brasil, SP Ventures, enfim, Bossa Investimentos, né? E isso dá, né, bastante, vários insights, né, às vezes para as empresas que sozinho ali eles não conseguiam vislumbrar muito que mercado atuar, né, ou o que é importante, né, e eu ter no momento que for pedir um investimento, né. Já fizemos uma mentoria jurídica também, né? O pessoal tem muita dúvida, né? Eu vou trazer um sócio agora para a empresa, como é que eu faço? Que tipo de contrato? Nossa, preciso negociar a questão de propriedade intelectual, questão trabalhista, né? Enfim, e startups têm toda uma legislação, assim, uma série de questões específicas também, né? Que não necessariamente entram aí no formato trabalhista tradicional, né? A gente estabelece também cooperação com outras incubadoras, organismos internacionais, associações de classe, né? Então, como eu falei aí, né, com a própria FEBRAEC, SEBRAE. Em termos de organismos internacionais, a Unicamp faz parte da rede Empreendia, que é uma rede ibero-americana de universidades de países como Portugal, Espanha e alguns países da América Latina, né? Essa rede é financiada pelo Banco Santander e promove alguns programas de apoio ao empreendedorismo na universidade para as empresas incubadas. Então, hoje a gente tem um programa vigente chamado Lending, que dá a oportunidade das empresas poderem passar um tempo numa incubadora ou num parque relacionado a uma dessas universidades, em algum desses países, né? E a rede banca um valor para essas empresas, né, passarem esse tempo fora, tá? Então, no início do ano, a gente teve uma empresa que foi para a Argentina, passou 15 dias em Buenos Aires e La Plata. Infelizmente, com essa questão aí da pandemia, a gente tinha uma outra empresa planejada para ir para Portugal e Espanha, está suspenso por enquanto, mas em breve acredito que eles vão poder fazer a viagem também, né? Bom, e aí a gente tem, né, cada vez mais promovido a interação entre as empresas incubadas e as empresas do parque também, né, por meio de eventos. O ano passado a gente chegou a fazer
alguns eventos como cafés tecnológicos, que a gente faz um café da manhã para o pessoal se conhecer, conversar, traz sempre uma empresa para falar o que ela faz, porque em muitos casos o negócio daquela empresa pode ser o serviço para uma outra, né? Um pode ser fornecedor do outro, parceiro, né? Então, essa interação, né, entre as empresas que estão ali instaladas é bastante importante, né? E pelo meio do site agora a gente consegue fazer isso também, né? A equipe da Inova apoia também nas empresas que queiram ter essa pesquisa conjunta com a universidade, identificando então pesquisadores, né, para estabelecer esses projetos aí conjunto. Então, uma empresa vem falar, eu quero, preciso buscar alguma coisa na área de inteligência artificial, então a gente faz toda essa prospecção de quem são os grupos de pesquisa, os pesquisadores na área de inteligência artificial para estabelecer um projeto de pesquisa conjunto, né? A gente ajuda também na elaboração de projetos aí para a captação de recursos junto às agências de fomento, PIP, FAPESP, a FINEP, a gente está com o edital da Petrobras aberto, então tem uma empresa submetendo uma proposta lá para o edital da Petrobras. No caso de orientação também para apresentação de projetos a investidores, né? Ah, então vou conversar com o investidor, e aí montei um pitch assim, o que você acha, né? Tá legal, tá faltando que tipo de informação, a gente dá uma olhada nisso também, né? Para deixar a apresentação assim bem redondinha. No caso da empresa estar desenvolvendo, né, algo conjunto com a universidade, a gente orienta também na parte de pedido de patente, marca, programa de computador, né? E também nessa parte de licenciamento, né, de tecnologia. Em alguns casos, a empresa ou desenvolveu algo junto com a universidade ou quer licenciar uma tecnologia, que é isso que ela vai desenvolver e explorar no seu espaço no parque também, né? A gente tem participação numa série de eventos e feiras, né, que permite que as empresas possam estar junto com a gente nesses stands. O ano passado a gente foi na Fenasucro, uma feira na área de biomassa, bioenergia, biocombustíveis em Sertãozinho. Levamos o stand da Inova, o stand do parque, e uma empresa filha da Unicamp, né, para divulgar essas tecnologias na área de biocombustível, né? Esse ano a gente está revendo como é que vai ser o evento, mas todo ano a gente promove um evento chamado Inova Campinas, agora Inova Trade Show, ali no Expo Dom Pedro, no mês de outubro, e a gente sempre monta um stand para as empresas do parque, empresas incubadas, então são 2 dias de feira, com mais de 3.000 pessoas circulando, que dá bastante visibilidade para as empresas também, né? E como eu comentei, toda essa parte aí de infraestrutura, né? De internet, limpeza, né? Salas de reunião. Tá, então aqui os parceiros que eu já comentei com vocês, né? Somos certificados pela Amprotec, então, com o selo CERN aí de qualidade em incubadora, né? Há 2 anos atrás a gente estabeleceu essa parceria com a aceleradora de Berkeley, chamada Skydeck, né? Eles têm um programa bastante competitivo, né, de seleção de empresas para o seu programa de aceleração, mas por meio dessa parceria a gente consegue dar oportunidade para algumas empresas poderem ter uma primeira conversa, né, para fazer tipo um fast track, né, dar uma acelerada aí no processo, no primeiro processo de seleção para as empresas conversarem, né, com Berkeley. Isso no caso de empresas que queiram internacionalizar, né, que queiram estar nos Estados Unidos. Tá? Então, ano passado a gente indicou 2 empresas aí, a Sports.co e a Pluricel, e também fizemos uma mentoria online com um presidente de um fundo de investimentos, né, lá da Califórnia, o Sacramento Angels, e algumas empresas incubadas, empresas filhas da Unicamp tiveram a oportunidade de fazer uma mentoria com ele, né, entender o que um fundo de investimento nos Estados Unidos espera de uma empresa, né, de base tecnológica, tal, foi bem legal. É isso. Então a gente convida aí todos os interessados a virem fazer parte dessa comunidade, tá? Fico aberta agora para perguntas, esclarecimentos, dúvidas.
Abaixo estão aí também os meus contatos, né? O site do parque, quem quiser pode mandar um e-mail para mim, ou mandar um e-mail para sparkcientifico@inova.unicamp.br. Lucas também recebe esses e-mails, me ajuda aí a responder, né? As dúvidas, perguntas. Espero que tenha ficado claro. É para a maioria, se não, fico à disposição. Mariana, nós temos algumas perguntas aqui, tá? Uhum. A primeira, né, só para reforçar, foi da Juliana, perguntando a diferença entre o parque, as incubadas e as startups. Acho que foi respondido, né? Quando você explicou os editais, né? Não sei, Uhum. Juliana, se você quiser mais alguma complementação, né? Pode levantar a mão, né? Mas... Só reforçando, o parque é o órgão maior, tá? Ele está abaixo da Inova, mas o parque é o órgão maior, né? E a incubadora faz parte do parque, né? A incubadora recebe as empresas no estágio mais inicial, tá? Ela também recebe, né? As empresas que estão na incubadora, a gente pode chamar de startups, mas num estágio muito inicial, que elas ainda precisam desenvolver a sua tecnologia, o seu produto, que isso ainda não está desenvolvido e que o empreendedor também ainda tem carência de conhecimentos nessa parte de gestão, de marketing, né? Então, a incubadora é um programa, né? E que dá esse apoio, né? A gente fala meio assim, pega na mão do empreendedor para orientar em algumas coisas. O edital de startup, ele já está num estágio um pouquinho à frente, né? Já é uma empresa já formada, com um produto definido, está ali com seu modelo de negócio, não está também, né, de repente, super ali bombando, tal, está nesse estágio inicial, mas já no mercado, né, com uma equipe ali, com o seu comercializando e tal, né, e que entende que é importante estar perto da universidade para o seu negócio, tá certo? Então, essa é as diferenças principais. Às vezes pode falar, mas a incubada também é uma startup. Sim, o que difere é o estágio de desenvolvimento em que elas estão, tá bom? Ok. A Maria Eduarda Oliveira, ela está com a mão levantada. Maria Eduarda, só um momento, eu vou liberar o seu áudio, mas seguindo aqui as perguntas escritas, a Priscila Cortez, Mariana, ela gostaria de saber os benefícios para a universidade de um parque como esse. Ela Uhum. imagina que sejam vários, né? As empresas, elas investem financeiramente nas pesquisas de alunos, laboratórios, por exemplo, com pagamento de bolsas de estudo. Sim, sim. Então, as empresas que têm os convênios de pesquisa com a universidade, né, esses convênios eles estabelecem aí, né, tem várias, cada convênio, né, tem a sua especificidade, né, mas sim, como eu mencionei, a Samsung, por exemplo, está desde 2012 no parque, né, então eles já tiveram mais de 10 convênios de pesquisa, né, envolvendo mais de 40 alunos, uma série de professores. Dali já saíram pelo menos 4 patentes, né? Então, como a gente mencionou nos números iniciais, lá, né, são 15 convênios de pesquisa, mais de 11 milhões em projetos de pesquisa para a universidade, né? Então, claro que os benefícios para nós, né, são inúmeros, né, no que esses indicadores aí mostram, né? E para os próprios alunos, né, de poderem, né, estagiar numa empresa, né, num projeto. A Samsung, por exemplo, IBM, o que elas fazem na Unicamp, elas não fazem em outro lugar da empresa. Tá? Esse laboratório de pesquisa da Samsung, o que eles estão pesquisando ali dentro, não é o que você está vendo no Galaxy amanhã, não. É no Galaxy que vai sair daqui 10 anos. Tá? Na parte de cybersecurity daqui 5 anos, pelo menos. Então, é pesquisa de ponta mesmo, né? A IBM tem um servidor lá na área do parque para atender essa parte de cloud, que, enfim, eles têm uma sala específica e fechada porque o computador
faz tanto barulho quando está todo mundo usando lá, de tão potente que ele é, né? E isso atende diversas áreas. Então, a própria IBM comenta, né, que eles jamais fariam o que eles fazem dentro do ambiente da própria empresa, né? E isso, lógico que eles acabam, então essa é a vantagem para a empresa, mas para a parte da universidade, esse serviço ele é todo revertido para as pesquisas da universidade também, né? Então os pesquisadores, os alunos têm todo acesso a essa nuvem aí, né, para o ambiente de pesquisa, né? Então é realmente coisa de ponta que está sendo desenvolvida, né? E tudo que for desenvolvido junto com a universidade gera patentes conjuntas, licenciamentos, royalties, né? Acho que é isso. Ok. A Gabriela perguntou quem faz a gestão de TI para essa relação entre a Unicamp e a Inova e as empresas alocadas no parque. Uhum. Como realizam o cruzamento das informações das empresas no site do parque? Ela colocou que na PUC do Rio Grande do Sul eles têm dificuldades na gestão de TI interna e não adentram nas questões externas de empresas parceiras. Ela quer, então, saber um pouco dessa gestão de TI, né, entre Unicamp, empresa, Inova, Tá. site. Legal. Quando vocês forem fazer a pergunta, além do nome, fala de onde vocês são, porque é legal também a gente saber se vocês são empresas interessadas, se vocês são outros parques, outras incubadoras, né? Então, a Inova tem uma área de TI específica, né? Que faz a parte de gestão da Inova e também das empresas do parque. Porém, tudo isso está subordinado ao CCUEC, que é a central de computação da universidade, tá? Então, essa central tem acesso e controle ao que essas empresas estão fazendo, né? E a internet é também provida pela universidade, tá? Então, nós temos um gestor de redes da Inova, né, que auxilia essas empresas, né? Mas dependendo do tipo de problema e de demanda, quem tem que orientar e ajudar é a parte de informática da própria universidade, tá? Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? A gente tem facilidades e dificuldades, né? Mas vem funcionando aí, a gente já melhorou bastante nessa parte, né? A Sabrina Carvalho pergunta aqui em relação aos projetos que possam resultar em patenteamento ou depósito, né? Como funciona a gestão dos ativos e da titularidade? Uhum. Tudo que for desenvolvido junto com a Unicamp, a Inova orienta e faz a gestão tanto da patenteabilidade, do depósito e do pós-depósito, tá? Tudo que for desenvolvido junto, né? Então, vamos supor, pode ter uma startup ali que está desenvolvendo alguma coisa muito inovadora, mas com a equipe dela própria, sem ser em parceria com a universidade. Isso daí é dela, a propriedade intelectual é dela, não é porque ela está no espaço físico da Unicamp que a gente tem parte na propriedade intelectual, não. A gente só vai ter parte na propriedade intelectual se tiver uma contribuição intelectual de pessoas da Unicamp, por meio de um convênio de pesquisa, com a participação de alunos, professores, com o uso do laboratório e tal, né? Aí, isso sendo desenvolvido conjunto, a Inova faz toda essa parte de gestão aí, de análise de patenteabilidade, depósito, pós-depósito, e também apoia na parte do licenciamento, né, dessa tecnologia depois para explorar comercialmente, né. Agora, se a empresa, ou seja, uma startup, ou seja, uma incubada, está desenvolvendo alguma coisa lá, né, no laboratório, no espaço dela, sem ter, né, algo junto com a universidade, aí isso é propriedade intelectual dela, porém a gente também não apoia nesse sentido, né? Aí a empresa tem que buscar uma orientação do escritório de patente, né, para ver essa parte de patenteabilidade, né, e tudo mais, tá? A Aline Silvestre pergunta, né? Quando se fez uma tentativa de empreender e já se tem o CNPJ, mas o mesmo não deu certo, mesmo assim a Inova aceita para incubação? Acho que ela está perguntando, Mariana, sobre
a questão do CNPJ, ele está correlacionado à atividade que a empresa vai exercer, se essa proposta passou pela banca da Encamp. Acho que é isso. Assim, se você já tem um CNPJ, testou alguma coisa que não der certo, mas você quer testar outra, desenvolver outro projeto, não sei se a pergunta é nesse sentido, né? E assim, sendo na pré-incubação, a gente não precisa usar o CNPJ, a gente pode usar a pessoa física, né? E também, não sei se é isso que você perguntou, por exemplo, fiz um projeto, testei, não deu certo na pré-incubação, quero testar um outro projeto. É só submeter e ver se a banca aprova o outro projeto também. Isso também é possível, né? Agora, se submeteu, viu que aquele negócio não vai muito para frente, não está validado, tal, aí não dá para a gente seguir para a incubação, né? Não sei se respondi. Qualquer coisa você põe mais algum comentário aí, eu depois mando um e-mail para a gente. Dá um alô para a gente ali. O João Borges, ele tem uma pequena empresa já dentro do CPQD. Ele perguntou como ele faz para se tornar um parceiro não residente da Inova, e ele disse que é doutor pela Unicamp. Aí eu preciso entender o que você quer dizer como parceiro, João, né? Você quer oferecer os seus serviços para empresas, né? Para as empresas do parque? Se for nesse sentido, a gente não estabelece nada formalmente, porque eu não sei qual que é a sua área de atuação, né? Mas, por exemplo, para ter parceiros, eu tenho que abrir um edital, por exemplo, para empresas na área de software, por exemplo, que queiram prestar serviço para as empresas do parque, né? Então, aí a gente tem que entender direito o que é essa parceria, até onde a gente consegue ir, tá? É algo que depois, se você quiser também mandar um e-mail, a gente tem que estudar direitinho aí o que a gente pode fazer, tá bom? Agora, nada impede que você entre no site, veja as empresas e entre em contato também com essas empresas, oferecendo seus produtos, seus serviços, né? A Aline disse, Mariana, que é isso mesmo, tá? A sua resposta atende à pergunta dela. Legal. O Tito Carlos perguntou onde estão disponíveis os editais. Eles estão no link aqui do Parque Científico. Eu vou colocar no chat, tá bom? Tito, Isso. tá? Gente, acabei de lembrar, só falar antes de responder a próxima. É, eu acabei não falando especificamente do edital do LIB, né? Por quê? Porque ele tem as mesmas condições, né, do outro edital aí do laboratório de P&D, mas a empresa tem que ser na área de biocombustíveis, tá? Então, empresas relacionadas à cadeia de biocombustíveis podem submeter propostas ao edital do LIB. Então, depois passo os links aí dos editais, né, Lucas? É dentro da abinha, traga a sua empresa, aí você consegue ver, né, por tipo de empresa, grande empresa, startup, Encamp, entrando em cada um desses, vocês têm acesso aos editais. Tem diversas formas de entrada no site. Eu estou inserindo aqui no chat, pessoal, o link para visitar os editais, tá? Vamos para mais uma pergunta aqui, só um momento. A Inova presta, a pergunta é da Gabriela, tá? A Gabriela pergunta se a Inova presta serviço de TI para as empresas quando elas não têm titularidade nas invenções. Quando elas o quê? Não têm titularidade nas invenções. Hum. Se a Inova presta serviço de IPI. Então, mas aí que tipo de serviço que ela vai querer se não tem a titularidade? Como eu comentei, as empresas que têm projetos de pesquisa junto com a universidade, Samsung, por exemplo, se no final do projeto surgiu algo que pode ser patenteado,
Isso vai ser analisado pela Inova, porque isso foi desenvolvido junto Samsung e Unicamp, né? Então, isso vai ser protegido, analisado pela Inova, protegido pela Inova, né? E a gente faz a gestão disso daí, né? Agora, se... é isso. Agora, se a empresa está desenvolvendo algo sozinha, sem a parceria com a universidade, aí a gente não presta esse serviço e ela tem que buscar um escritório de patente para orientar sobre isso daí. Não sei Ok. se respondeu. A Gabriela disse que seria com relação à redação, monitoramento, depósito, É, busca de anterioridade. Ela disse só, perfeito. só se for conjunto, só se for conjunto. Então, só se for conjunto. Isso. A Sheila Maria, professora, ela fez algumas perguntas aqui, né? Perguntou qual o tamanho da equipe administrativa da Inova, onde pode ver essa estrutura, né? Acho que no nosso site a gente tem todas as informações, né, Mariana? Eu não sei se a gente tem organograma lá no site, mas hoje a gente está por volta de 30 pessoas, acredito, na Inova, como um todo. Então, para atender aquelas 4 áreas principais lá que eu falei, incluindo administrativo e TI, tá? 30 pessoas mais ou menos. Na área do parque, hoje nós somos em 5, né, Lucas? 5 Sim, pessoas. O 5 pessoas. diretor do parque, eu como gerente, Lucas e Gabriele como analistas, e temos um bolsista e a contratar um estagiário. Então, nossa equipe máxima aí atualmente até 6 pessoas. Para gerir todo esse ambiente, além das atividades de empreendedorismo que eu não mencionei aqui hoje, mas a gente tem uma disciplina de empreendedorismo na Unicamp que a gente organiza, competições de modelos de negócios, né? Acabamos de rodar o Desafio Unicamp, agora a gente vai fazer o programa Inova Jovem. A gente dá um curso de orientação, isso é interessante falar aqui hoje. A gente dá um curso de orientação a pessoas que queiram submeter um projeto PIP da FAPESP, tá? Aquele programa de inovação à pequena empresa. Nós oferecemos um curso em fevereiro, vamos oferecer outro agora em agosto, tá? A gente ainda está reformulando um curso para oferecer ele online. Depois a gente divulga a data, né? Esse curso ele tem uma taxa também, né? De inscrição, vagas e tal, mas ele é aberto a pesquisadores, a empreendedores, né? Empresas que queiram submeter uma proposta do PIP, a gente dá a orientação, né, do que a FAPESP espera aí de um bom projeto, né, algumas dicas de como montar um projeto PIP para a FAPESP. Então, todas essas iniciativas também são organizadas por essa equipe do Parque Empreendedorismo. A Sheila da Embrapa, tá? Ela pergunta, ela faz algumas outras perguntas aqui, porque os resultados pelas empresas elas hospedadas, né, elas estão divulgadas formalmente num relatório anual. A outra pergunta é por que as empresas elas não fariam pesquisas então dentro das unidades privadas? E a terceira pergunta da Sheila é o relacionamento entre a universidade e o empreendedor pode ser sensível durante o amadurecimento da empresa. Como isso é avaliado, medido no tempo, em termos de propriedade intelectual? Vamos lá, em termos de resultado, a gente tem uma parte desses resultados, né, dos indicadores do parque no relatório anual da Inova, que tem no site da Inova, a gente tem versão online de relatórios desde 2013, 2012, acho, tá? Então você pode ver uma parte desses resultados lá, outros são resultados internos, né? Ah, qual foi a segunda pergunta? Desculpa. O, só um momento. O relacionamento entre universidade e empreendedor pode ser sensível durante o amadurecimento da empresa. Como isso é avaliado no tempo em relação à propriedade intelectual? Não sei se eu entendi direito
a pergunta. Em termos da incubadora, né, a gente tem uma relação muito próxima, né, com os incubados. Como eu falei, a gente tem reuniões mensais, individuais com cada empresa, né, e aí a gente vai orientando e avaliando muito caso a caso, né, do que eles vão fazendo, né. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa hoje, o pessoal da Homebook, que o que eles vêm desenvolvendo não é em parceria com a universidade, né? Mas também, por enquanto, não envolve nenhuma propriedade intelectual, né? Mas recentemente ele veio conversar com a gente, né? Sobre ideias que ele está tendo, tal. Então a gente tem que ir vendo, né? O que ele está fazendo, né? Ver até onde que a gente pode orientar, né? Do que ele está fazendo a parte aí, né? Então, é muito caso a caso, assim, né, nas demandas que eles vão tendo e que a gente vai auxiliando. Pode acontecer também de uma empresa entrar sem nenhuma parceria com a universidade e no caminho ali do desenvolvimento ele fale, agora eu não consigo mais seguir sozinho, preciso ter uma parceria com a universidade. E aí a gente vai buscar, né, quem possam ser, né, os parceiros, né, para desenvolver isso junto, laboratório, né. Então, é bem caso a caso, assim, que a gente vai avaliando, né, ao longo do tempo de incubação. É isso? É isso, Sheila, tá? Dá um Uhum. alô pra gente aqui, se nós entendemos e respondemos sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui da Gabriela Bernelles, como se dá a comunicação entre as diferentes competências da Inova, né? Todas estão alocadas em um mesmo espaço no NIT? Sim, sim. Então, eu acabei não pondo a foto da fazenda, da nossa nova sede. Eu acho que eu não mencionei isso aqui, né? Essa é a segunda apresentação que eu estou fazendo hoje, gente. Eu conversei hoje de manhã com um grupo de pesquisa da universidade, fiz uma apresentação parecida, então eu estou com a outra apresentação na cabeça aqui também. Na outra apresentação, acho que eu tinha uma foto da sede nova da Inova, né? Então, hoje a gente está alocado na área lá da fazenda, né? Que eu comentei para vocês no início, numa casa, né? E todas essas áreas da Inova estão alocadas lá. Inclusive nós do parque, apesar do parque ficar nessa outra área, né? Do outro lado ali da Unicamp, os prédios tal, nós, né, ficamos todos juntos no mesmo escritório. Então, é no mesmo lugar a diretoria, a parte de propriedade intelectual, parceria, empreendedorismo, parque, TI, comunicação, todo mundo no mesmo lugar, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente resolve junto, meio levantando e falando com o fulano ali de uma mesa para outra, né? Tem muita coisa que a gente resolve em reuniões que a gente tem intra-áreas, né? E tem muita coisa via sistema, né? Então a Inova tem um sistema próprio desenvolvido chamado SISI, é o Sistema Interno de Comunicação da Inova. Ali a gente tem registrado todos os contratos, convênios, todos os contatos de empresas, pessoas. Então, assim, todos os documentos que a Inova gerencia estão nesse sistema. Então, se, por exemplo, a IBM tem um convênio de pesquisa com a universidade, eu entro nesse sistema, se eu digito IBM, vai aparecer lá quais são os processos relacionados à IBM, quem são as pessoas da IBM. Então, a gente consegue ver que a IBM tem um contrato de uso do espaço físico, tem um contrato de pesquisa com o Instituto de Computação, consigo ver as condições desses contratos, né? Então, eu acho que essa gestão da informação e do conhecimento por meio desse sistema ajuda bastante, né? Fora a interação mesmo entre equipe, né? A gente tem muita reunião para alinhar, né? Trocar experiências. Então, nós do parque temos bastante interação com o pessoal de parcerias, né? Porque às vezes tem um incubado que tem um projeto de pesquisa e um licenciamento com um determinado área da Unicamp, né? Aí, de repente, a gente vê que a empresa não está indo bem. Por quê? Porque o licenciamento não está indo bem. A gente não cuida do licenciamento, quem cuida do licenciamento é parcerias. Então, eu tenho que marcar a reunião com parcerias, saber o que está entendendo lá, acontecendo lá, porque o negócio da empresa não está indo legal, né? Então, esse alinhamento é fundamental.
Mais perguntas? Lucas, você está aí? Opa, desculpa, meu áudio. A Gabriela perguntou se pode vender uma licença do CIS. Seria bacana lá para ele. Ah, então, a gente já teve muita demanda, viu? Mas, enfim, não é nem não poder. Tem algumas dificuldades para isso, tá? Então, no momento, não, porque ele está, na verdade, ainda em desenvolvimento, tem uma série de questões internas, tá? Infelizmente. Bom, acho que respondemos aqui as perguntas, Mariana. Uhum. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma outra pergunta aqui da Sheila que acabou de chegar. Durante o período de desenvolvimento, muito conhecimento ele é informal e por isso essa informalidade pode desaparecer até a necessidade de informar a API. Né? Sheila, eu não consegui entender aqui a sua pergunta. Essa questão da informalidade, assim, de novo, e aí também, assim, a gente tenta, né, formalizar e se cercar ao máximo, né, das coisas, né? Então, na medida que a gente sabe e que há necessidade de fazer algo junto com a universidade, né, o que a gente tem que fazer é se resguardar, montar os convênios, né, estabelecer os convênios de pesquisa entre empresa e universidade, porque ali a gente vai ter tudo estabelecido. Se no final surge uma patente, de quem que é a titularidade, o que, que cabe a cada uma das partes, quanto que eu vou pagar de royalties, etc. Né? Se isso está informal, aí é um problema, né? Mas das empresas com quem a gente tem proximidade, com as empresas do parque, as incubadas, a gente tem, né, na sua grande maioria, aí, o controle disso daí, né? Não vou dizer que não pode acontecer alguma coisa, mas e aí tem uma outra questão também, né? Que não sei se é um pouco isso que você está perguntando também, Sheila. No caso do É ambiente isso, do Mariana. parque, no É caso do isso. ambiente do parque, as empresas elas têm total autonomia sobre o que elas vão desenvolver no seu espaço, tá? Então, elas, como eu falei, se elas quiserem desenvolver alguma coisa sozinhas, sem a participação da universidade, não tem problema, né? E elas têm autonomia para isso, e inclusive para fazer coisas com outras instituições, com outras empresas, né? Não tem problema. A não ser no caso daquele edital de P&D, que de fato, pelo menos um convênio de pesquisa ela tem que ter com a universidade. E aí, nesse convênio, como está formal, a gente vai saber o que cabe a cada uma das partes, né? Acontece, às vezes, da empresa falar dessa questão de insegurança jurídica, né? Dela falar, mas e aí, eu estou desenvolvendo aqui, a Unicamp vai querer parte disso. Não, a Unicamp não vai querer parte do que não cabe a ela, né? Então, eu entendo que né, tem um limite, às vezes tênue e tal, mas eu acho que a gente vem até que lidando bem com isso, né? E também a gente sempre orienta nesse sentido, né? Nunca deixar para o final, entendeu? Isso acontece bastante, mas não tanto do lado da empresa, mas do lado da universidade. O professor começou a fazer alguma coisa junto com a empresa e tal, né? E lá no final, gerou patente. E cadê o convênio? Não fiz convênio. Era para ser só uma prestação de serviço e virou tal coisa, mas não fiz um convênio para isso. Aí a gente faz o caminho contrário, que dá muito mais trabalho, né? Saber o que gerou, o que cabia a cada uma das partes, quem que investiu o que, quanto, né? Então, o ideal é começar do início, né? Mas dentro desse ambiente do parque, a gente tem tudo bem acertadinho, assim. Legal, Mariana. A Sheila assinalou aqui que a sua resposta contempla a pergunta dela. A gente tem uma Legal. última pergunta da Roseli, ela é da FGV de São Paulo. Uhum. Ela pergunta se essas parcerias também geram artigos acadêmicos para revistas
ou congressos? Das empresas, da parte das empresas, sim, sim, né? A gente sabe que a gente tem, né, Lucas, esse indicador, né, de publicações, né? Sim. Então, a gente sabe, né, que tanto da parte das empresas quanto dos pesquisadores, né, que sim, eles publicam nessa área. Aí, lógico que tem toda aquela questão de cuidado com sigilo, com o que vai publicar, se quiser proteger e tudo mais, mas sim, isso gera, assim, né, essa parte de publicações, sim. Mais um benefício para a universidade também, completando a pergunta que alguém tinha feito lá também, né? Mariana, acho que respondemos todas as perguntas aqui escritas. Uhum. Nós temos uma pessoa com a mão levantada aqui, eu vou liberar alto. O áudio é Kathleen Bianca, né? Não sei se eu pronunciei certo o nome. Kathleen, pode falar. Oi, seu áudio está liberado. Desligou o áudio. Não deu para ouvir. Acho que não deu para ouvir. Uhum. Bom, acho que é isso, né? Mariana, o pessoal está aqui agradecendo e pela sua fala que foi muito elucidativa. E, enfim, acho que outras perguntas podem ser também enviadas por e-mail, né? Isso. A gente fica à disposição. Lembrando que quem tiver interesse no programa de incubação, propostas a serem submetidas até o dia 31 de agosto, para a banca do dia 15 de setembro, né, com o início do programa para fevereiro do ano que vem, né, e, e aí os outros editais estão lá abertos, né, aí é só questão de conversar com a gente, ver disponibilidade de espaço, interesse, aí a gente vai conversando, né, a respeito. Eu agradeço aí o interesse, a participação de vocês. Espero que tenha esclarecido aí a maior parte das dúvidas. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Obrigado.